Ezequiel, capítulo número 1, versículo 1. Preste atenção no que eu vou explicar antes de você ler. O povo de Israel sempre foi separado por tribos. São 12 tribos. Dentre essas 12 tribos, existe uma tribo, chamada a tribo de Levi, que ela ficou com uma parte especial. Eles não possuíram a terra na hora da divisão, porque Deus deu para eles, João, uma porção mais excelente. Enquanto muitos brigam por terra, Deus tem porções mais excelentes para os seus. E qual porção era essa? É que Deus separou para que eles tivessem o privilégio de ministrar e servir diante do próprio Deus. Observe que dentre 12, 11 escolheram a terra, e Deus, dentre as 12, escolheu uma tribo. Para que Deus escolheu essa tribo? Para um privilégio. Privilégio esse maior do que herdar qualquer coisa que tem aqui, melhor do que conquistar qualquer coisa que tem aqui, melhor do que crescer em qualquer coisa que existe aqui. E eu não estou falando que isso é errado, eu só estou falando que existe um privilégio maior. E que privilégio é esse? De servi-lo. Se perguntarem para mim, Renan, você troca, Renan, o seu chamado por toda a riqueza da terra? E eu falo isso diante do Deus vivo. Eu não troco, porque eu recebi um privilégio que é mais excelente, de servi-lo e ministrá-lo à sua igreja. A tribo de Levi, ela recebeu esse privilégio. E dentre a tribo de Levi, aqueles que eram descendentes de Arão, tinham um privilégio ainda maior, porque dentre os filhos de Arão, Deus iria separar os seus sacerdotes, aqueles que iriam sacrificar, receber ofertas, queimar ofertas, iam entrar diante do templo e apresentar as ofertas e pedir expiação de pecado em favor do seu povo. Hoje nós dobramos o nosso joelho e pedimos perdão a Deus, porque Deus é o nosso sumo sacerdote, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Mas no Antigo Testamento, naquela época, para que os nossos pecados fossem perdoados, nós deveríamos pegar, um judeu, no caso, deveria pegar a sua oferta, e para cada pecado era uma oferta, e levava até o templo ou o tabernáculo anteriormente, e apresentava ao sacerdote, ou seja, aos filhos de Arão. Então, dentro da tribo de Levi, existia também a casa de Arão. Da tribo de Levi vem o termo os levitas. E dos filhos de Arão, além de ser levitas, eles também eram chamados de sacerdotes, eram separados para o ofício sacerdotal. Deu para entender daqui? Amém? Agora tenta imaginar um menino que nasceu numa tribo de Levi. Ele não só nasceu na tribo de Levi, ele era descendente de Arão. Seus pais eram sacerdotes. Desde quando ele nasceu, seus pais falavam para ele: você vai ser sacerdote. Um dia você terá o privilégio de entrar no templo e oferecer sacrifícios. Meu filho, isso é um privilégio, isso é uma honra. Aquela criança vai crescendo e chega a determinada idade, ela começa a estudar as leis de Deus. O estudo dele era diferente de qualquer outro judeu, porque um sacerdote, ele precisava entender de medicina. Por que entender de medicina? Porque qualquer doença, qualquer lepra que aparecia, competia ao sacerdote analisar, olhar e falar assim, ó, é ou não é, fica dentro do arraial ou não. Para isso ele precisava entender do corpo humano. Esse sacerdote precisava, não vou falar de veterinária, mas precisava entender de animais, porque Deus, na sua própria palavra, não recebe qualquer tipo de sacrifício. O animal deveria ser perfeito, então ele precisava entender também de animais. Ele precisava entender de leis, e não só a lei bíblica, porque os sacerdotes, em casos, eles julgavam o povo. Ele precisava ser justo,
e para ser justo, ele precisava entender de lei. Então é um menino que está crescendo, não somente conhecendo o estudo da Torá, mas também ele está tendo estudo específico para ser preparado para aquilo que Deus o chamou. Diferente de muitos ministros que hoje acham que só por ser chamado já pode começar a ministrar, acham que não precisam de preparação. Mas para tudo aquilo que Deus nos chama, se requer preparação. Preparação na palavra, preparação através de oração, preparação através de consagração. É necessário se preparar. Vamos parar com essa história que para Deus é qualquer coisa. O que é Deus? Som do coração. Para Deus pode ser qualquer estilo de música, qualquer coisa, não. Já ouvi pregador falar assim: não, eu trabalho na pregação da revelação. Como assim, irmão? Deus me dá na hora que eu subo o púlpito. Preguiçoso, que não gosta de estudar a Bíblia. Deus tem zelo. Deus requer preparação dos seus ministros. É necessário se preparar, é necessário se dedicar. Eu estou vendo agora aquele menino sendo criado, ainda um menino, mas se dedicando, e sempre ouvindo de seus pais. Pode deixar o texto aqui para mim que eu vou ler ele, tá bom? E deixa até a luz ligada que eles vão ler comigo. Aquele menino ouvindo sempre dos seus pais: você vai ser ministro. Eu estou falando isso porque isso eu falo para minha filha. Eu falo: minha filha, Rebeca, você não é uma criança normal. Deus escolheu a nossa casa. Você precisa ter postura diferente, comportamento diferente. E desde já eu falo para ela: você será uma pastora. Porque compete a você, pai, ministrar sobre seus filhos. E compete a você, mãe, pai, destinar. Porque a Bíblia no Salmo vai dizer o seguinte: que os filhos são como flecha na mão do valente. Já viu flecha decidir o destino dela? Quem destina aonde a flecha vai é o arqueiro. Se as flechas estão na tua mão, é você que vai destinar aonde essas flechas vão atingir. Ah, meu filho escolhe o que quer. Não. Ele tem liberdade, mas enquanto criança somos nós que vamos destinar aonde a flecha vai pegar. E é desde já eu começo a destinar, e é por isso que eu estou ministrando a vocês. Os irmãos têm autoridade dada por Deus para destinar onde cada uma dessas flechas vão atingir. E eu fico pensando, fico lembrando, tentando imaginar, na verdade, o pai desse menino chamado Ezequiel, falando: um dia chegará a sua vez. E se tem uma coisa, irmãos, que toda criança, ou a maioria das crianças querem ser, é ser igual aos seus pais. Um tempo atrás, no Fantástico, saiu uma reportagem, alguns anos atrás, perto da época do Dia dos Pais. A Globo começou a fazer uma pesquisa e escolheu 2.000 crianças. Dentre 2.000 crianças, 95% falaram que quando crescesse, gostariam de ter a mesma profissão dos pais. Infelizmente, algumas crianças eram filhas ou filhos de pessoas ligadas ao tráfico. E adivinha qual foi a resposta delas? O que vocês querem ser quando crescer? Eu quero ser igual ao meu pai. Talvez você não possa imaginar a influência que nós temos para os nossos filhos. Ou você que ainda não é pai, ainda não saiba, mas já aprenda desde já. Mesmo você não querendo, nós servimos de espelho para eles. Porque a primeira referência que qualquer criança tem está ligada à paternidade. E quando eu falo de paternidade, estou falando de pai e mãe. Eu estou vendo esse menino agora olhando para o seu pai. Ele observando: pai, você vai aonde? Meu filho, hoje caiu a sorte sobre a nossa casa. Papai vai entrar no templo e vai ter o maior privilégio que qualquer humano, qualquer judeu gostaria de ter. Qual, pai? Eu vou receber o sacrifício do nosso povo. Vou entrar diante do nosso Deus vivo dentro do templo e vou pedir perdão pelos nossos pecados.
Eu fico tentando imaginar aquele menino olhando com os olhos lacrimejando e falando assim: um dia eu quero ser como meu pai. E quando o pai sai e chega em casa: ei pai, meu filho foi uma bênção. Mas como assim? Meu filho, eu não tenho como explicar como é a glória de Deus. A única coisa que eu sei é que um dia você também poderá sentir isso. Eu estou falando de uma pessoa, um menino, que ele não foi só treinado, mas ele foi escolhido para isso. Por que ele foi escolhido? Porque ele nasceu ali. Porque se tem uma coisa que nós não escolhemos, irmãos, é a casa onde nós nascemos. Se eu fosse perguntar a alguns irmãos aqui, alguns irmãos vão falar assim: eu queria nascer na casa de Neymar, do Elon Musk, queria nascer na casa de algum rico. Minha família, pastor, é pobre de Marredeci. Nós não escolhemos aonde nós nascemos, aonde nós vamos nascer, e nem escolhemos a data que vamos morrer. Esse menino, ele não escolheu, ele foi escolhido. Deus deu um privilégio, e essas coisas não tem como explicar, porque são mistérios de Deus. Eu só quero que você imagine agora esse menino se preparando, intelectualmente, emocionalmente, e ele vai crescendo. Só que, ao crescer, ele começa a ouvir profecias. Um tal de Jeremias começa a falar: ó, se vocês continuarem desse jeito, vocês serão levados cativos, prisioneiros. Como assim, pai? Fico imaginando o menino falando, e o pai falando para ele: é porque o povo está desobedecendo a Deus, meu filho. E toda vez que esse povo desobedece a Deus, Deus às vezes permite que ele seja entregue na mão dos inimigos, como uma forma de Deus disciplinar o povo, não como castigo, mas como uma forma de Deus trazer de novo esse povo à obediência. Então será que essa profecia de Jeremias vai se cumprir? Meu filho, se tem uma coisa que não falha, é quando Deus fala através da boca dos seus profetas. Como assim, pai? Credes em seus profetas e prosperareis. Creia. Aquele menino agora, ele está perto de ser consagrado ao ofício de sacerdote, mas ao mesmo tempo ouvindo diversas profecias de Deus repreendendo o povo, que o povo seria levado cativo. Encurtando a história, levanta-se um grande império, o império da Babilônia, liderado por Nabucodonosor. Rei da época, Jeoaquim. O povo estava totalmente fora da vontade de Deus. E o que Deus faz? Deus permite com que o inimigo entre nessa nação, e leve todo ou quase todo o povo cativo. Eu preciso lembrar os irmãos que aquele menino, ele está sendo treinado, preparado, e ainda que ele venha a ser consagrado, ele só pode exercer o seu ministério quando ele alcançar 30 anos de idade. Com quantos anos um sacerdote pode iniciar o seu ministério? Com quantos anos um sacerdote pode iniciar o seu ministério? Com 30. O povo é levado cativo. Nabucodonosor, ele faz 3 investidas contra Israel, contra o povo de Judá. E cada investida que ele vai, ele leva parte do povo para dentro da Babilônia. Porque os caldeus, eles tinham uma estratégia, ou na verdade algumas estratégias: tirar o povo da sua terra natal, acabar com a sua cultura, eliminar a sua religião e transformar aqueles que poderiam ser os sucessores do trono. É daí que nós vamos começar a conhecer a história de Daniel. Lembra de Daniel na cova dos leões? Daniel foi um dos que foram deportados para a Babilônia. Daniel e seus amigos. E aí nós conhecemos a história que Daniel fala assim: eu não vou me contaminar com os manjares do rei. Só que Daniel é levado para dentro do templo por ser um príncipe. Agora esse menino está vendo os príncipes serem levados.
Ele vê o rei ser levado. E por último, esse rei Nabucodonosor, ele resolve entrar dentro do templo, saquear todo o ouro e prata que havia dentro do templo, e levar consigo os seus sacerdotes. Ele queima o templo, destrói o templo. Um homem que foi separado por Deus, ele poderia falar assim: eu não fui escolhido para isso. Quer dizer, na verdade, eu não escolhi isso, foi eu que fui escolhido. E agora, quando está perto de chegar a minha vez, quando está perto de chegar a minha hora, eu vejo a minha nação ser destruída, meus conterrâneos serem destruídos, meus amigos serem levados escravos, meus pais serem levados escravos e assassinados. O local aonde eu sonhava que eu iria servir a Deus, eu vejo todo destruído, saqueado, roubado, porque eu estou vivo. Que objetivo tem a minha vida? Ezequiel é levado, e quando nós falamos de cativo, às vezes nós achamos que é, vai, vamos no amor, vem, vamos devagarzinho, trenzinho. Já viu algum filme de guerra onde pessoas são levadas prisioneiras? Como prisioneiros são tratados, irmãos? Apanham, correntes nas mãos, são forçados a trabalhos duros, são humilhados. É esse o papel agora, essa na verdade é a circunstância que um homem que foi escolhido por Deus para exercer o mais alto escalão espiritual da nação, ele está vivendo um cenário de humilhação, um cenário que qualquer um iria falar assim: eu estou em pecado, um derrotado. E ele pensando: quando eu fizesse 30 anos, eu iria ser consagrado ao ministério sacerdotal. 30 anos. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Vamos ler juntos? Ora, sucedeu que vamos de novo. Ora, sucedeu que ele está falando dele. Calma aí, ele está falando dele. Esse 30º ano aconteceria o que com ele? Ele seria? Mas aonde que ele está agora? Preso. Vamos voltar? Versículo 1: e aconteceu que no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebá, um rio da Babilônia, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Vai mantendo que eu vou lendo os versículos com os irmãos, tá bom? A expectativa dele era de ser consagrado e exercer o ministério, mas nem sempre as nossas expectativas estão alinhadas com o propósito de Deus para a nossa vida. As circunstâncias de derrota, de caos, crise espiritual, aqui um homem frustrado, talvez alguns iam querer até morrer. E aí chega a data tão esperada, mas só que nesse momento ele não está no templo. Não existe um sumo sacerdote com óleo na mão para ungir a sua orelha, polegar direito e dedo do pé direito. Ele se encontra no meio dos cativos, ou no meio dos escravos. Entenda que em situações adversas, normalmente, é o melhor momento para que Deus se manifeste em nossas vidas. A maioria de nós tendemos a reclamar dos momentos difíceis. A maioria de nós tendemos a murmurar
dos momentos de dor. Chorar faz parte. E às vezes questionar a Deus também faz parte. Entenda que questionar não é errado. Questionar é perguntar o porquê, querer saber o motivo. Eu não sei qual a circunstância que você está vivendo, qual a dificuldade que você está passando, qual a luta que você tem travado. Eu não sei se é no seu casamento, eu não sei se é no ambiente da sua própria mente, não sei se é no trabalho, se é financeiro, se é uma crise espiritual, se é uma crise de chamado. Porque tem pessoas que estão aqui, que estão falando assim, eu não quero mais fazer nada, por mim eu não toco mais em nada, frustrados. E não entenda frustrado como algo mal ou algo diabólico em si. Ele agora está no meio dos escravos, no meio dos cativos. Ele estava sendo preso pelo inimigo e sendo impedido de exercer o seu chamado pelo inimigo. E tem muitas pessoas que não estão exercendo o seu chamado, porque estão sendo impedidos, vivendo uma vida de servidão junto ao inimigo. O ambiente é de morte. Está acorrentado, está sofrendo dor, está cansado, está frustrado, e ele só tinha um desejo: servir ao Senhor. E às vezes nós perguntamos a Deus: Senhor, tu sabes que o meu desejo é te servir, tu sabes que o meu desejo é fazer o melhor para o Senhor, por que o Senhor permite que tais coisas aconteçam? Às vezes nós perguntamos: aonde o Senhor está para permitir que tais coisas aconteçam? Aonde foi que eu errei, Deus? E o pior de tudo é quando nós não ouvimos a voz dele, só percebemos o silêncio. Porque ele é ruim? Não, porque ainda não é a hora dele se manifestar a você. Porque aquele que já teve experiência com ele sabe que quando ele permite algumas fases de dor, são fases que vão te levar ao crescimento, fases que você vai ter a oportunidade de expandir, de crescer, seja em graça ou em conhecimento. Eu não sei o ambiente que você está vivendo, eu não sei se você está no meio de escravos, mas uma coisa eu sei: que aqueles que esperam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. No ano que eu esperava ser usado por Ele, receber a minha consagração, eu estou no meio dos escravos. Entretanto, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Irmãos, poucas foram as vezes na Bíblia que os céus se abriram. Poucas foram as vezes na Bíblia que os céus se abriram. Quando Deus permite que vivamos ocasiões difíceis, tempestades, crises, é uma oportunidade de vermos o que ninguém, ou que poucas pessoas conseguiram ver da parte de Deus. Ele vê o céu se abrir, ele tem visões de Deus. Jesus pôde ver o céu se abrir quando ele estava sendo batizado. Isaías viu o céu se abrir
quando ele estava sofrendo pela morte do seu tio. Estevão, quando estava sendo apedrejado, Deus permitiu ver ele, o céu se abrir. João, quando estava na ilha de Patmos, jogado para morrer, Deus permitiu que ele visse o céu se abrir. Observe que só situações complicadas que tiveram a oportunidade. É Deus falando assim, ó: eu sei que você tinha expectativa de algo. Talvez, se você fosse consagrado, meu filho, você poderia até me servir. Quem sabe a sorte nunca poderia cair. Mas entenda, Ezequiel, o que eu tenho para você é maior. Mas eu estou acorrentado, não visto o manto de glória de um sacerdote. Mas melhor do que você estar vestido com vestes santas, é você ver aquilo que é santo. Ele vê o céu se abrir, e ele tem visões de Deus. Ele vê coisas inefáveis. Versículo 2: e no 5º dia do mês, que era o 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, versículo 3, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel. O que veio diante de Ezequiel? A palavra do Senhor. Observe que não é Ezequiel que vai até Deus, é a palavra dele que vem até a mim. Não é a palavra de um homem que vai até você, é a palavra de Deus que vai até você. Não é a sua palavra também que vai em direção aos outros, mas é a palavra de Deus que vem em direção a nós. É o que não começa em nós, é o que vem na nossa direção. E a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, filho do sacerdote Buzi, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e a mão do Senhor estava sobre ele. Pastor, acorrentado, carregando balde pesado de argila e água, e a mão do Senhor está sobre mim? É porque nós estamos tendo uma noção diferente do que é ter a mão de Deus sobre nós. Achamos que ter a mão de Deus diante ou sobre nós é não passarmos por aflições, é não passarmos por angústia. Ter a mão de Deus sobre nós é sim passar por aflição, mas tendo a certeza que o inimigo não pode nos tocar. Posso tocar? Não, não vai. Por quê? Porque a minha mão está sobre ele. Nele você não tem permissão, nela você não tem permissão de tocar. Entenda que mão de Deus não está atrelada somente a bênçãos materiais, porque a principal bênção é ter Ele ao nosso lado. E a mão do Senhor estava sobre ele. Versículo 4: e eu olhei, e eis que uma tempestade veio do norte. Eu falei que ele viu o céu se abrir, e quando ele vê o céu se abrir, ele tem visões de Deus. Qual a primeira visão que ele veio? Uma tempestade. Misericórdia. O Senhor poderia mostrar assim uma bênção chegando, uma vitória, um exército de Israel vindo com força, marchando. Não, Deus mostra a tempestade, porque Deus estava querendo mostrar para ele o que estava acontecendo naquele momento. Uma tempestade que vinha do norte, era a Babilônia. Só que no meio dessa tempestade, ele começa a ver 4 seres viventes, 4 rodas. Não quero me ater ao significado delas agora, não dá tempo. Mas no meio disso tudo, em cima de 4 seres viventes e das 4 rodas, que para muitos podem ser impressionantes, porque nós queremos mais nos até o anjo do que qualquer coisa. Ele vê algo que é mais importante. Ele vê que no meio da tempestade existe um trono, e assentado nesse trono existia um que parecia um homem, mas o seu corpo era como fogo. Era um trono como pedra de jasmim, e um com a aparência de homem, mas que de cima era fogo e embaixo era fogo.
Era Deus falando para ele assim, ó: você está vivendo uma tempestade, mas eu continuo assentado no trono. Oh glória! Oh glória! É tempestade, mas Ele ainda está no trono. É peleja que você está vivendo, mas Ele ainda está no trono. É luta, mas Ele ainda está sentado no trono. É crise no país, mas Ele ainda está sentado no trono. É crise em tudo quanto que é lugar, mas Ele nunca deixou de estar assentado no trono. Trono significa poder. Ele ainda está no poder. Ele está sentado no trono porque Ele ainda governa. Ele está sentado no trono porque ainda toda a autoridade está diante dele. Ele está sentado no trono porque Ele tem poder sobre todas as coisas. Para você pode estar tudo em desordem, mas Ele mandou eu vir aqui para te dizer: eu ainda estou no controle de todas as coisas. Ele controla. Eu acho lindo nisso em Deus, que Deus está mostrando para ele: acalma o teu coração, porque no meio dessa tempestade, no meio dessa turbulência, Ezequiel, eu continuo governando um trono, e a glória de Deus assentada nele. O texto vai dizer que quando Ezequiel vê essa visão, ele cai com seu rosto em terra, se prostra. Diferente dos nossos dias, que alguns que pensam que vê a glória, querem mostrar ela para todo mundo, ou querem se colocar numa posição de superioridade. Ezequiel, ele vê a glória, ele se prostra, porque ele reconhece quem ele é, e ele sabe quem ele está vendo. Ele sabe: eu não sou nada, e Ele é o Todo-Poderoso. Quem sou eu para ficar de pé, enquanto eu vejo a glória dEle? Ele se prostra, mostrando a condição dEle. Você vai entender o versículo depois, que é um dos mais lidos, nós sempre lemos. Você vai entender porque Deus fala assim: ponte de pé. Ei, filho do homem, ponte de pé. Capítulo 2, versículo 1, que é o seguinte: e ele me disse: filho do homem, ponte sobre os teus pés, e eu falarei contigo. Não é porque Ezequiel agora está numa postura de preguiçoso, não é porque Ezequiel está com depressão, não é porque Ezequiel está assim: eu não vou sair do meu quarto. Ezequiel não é um crente mimimi. A questão de Deus falar: se levanta, é porque ele não suportou a glória de Deus. Ele entendeu: a glória, o meu Deus é tão grande, a glória dele é tão pesada, que eu não sou capaz de ficar de pé. Eu não consigo carregar essa glória. É por isso que ele está prostrado. Aí Deus aparece para ele e fala: filho do homem. Ele está mostrando: você é matéria, é filho de homem. Não é o fato de você ter visto o que viu e ouviu o que está ouvindo que te faz numa condição espiritual maior do que você. É filho do homem. Filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Tenta imaginar ele cheio daquela glória, irmãos. Tem dias que Deus nos toma com tanto poder, tanto glória, que eu já vi alguns irmãos que não conseguem nem se levantar de tanta glória. E agora o Espírito está falando assim: ó, ainda que você esteja cheio ou cheia, eu preciso que você fique de pé, porque tem coisas que eu só consigo falar, e você só consegue entender se você tomar postura. Mas era mais forte do que ele, era a glória de Deus. Não era o fato dele querer estar prostrado, entenda isso. Não era ele querer estar prostrado, era a glória que era tão grande de estar sobre ele. Versículo 2 do capítulo 2. E o Espírito, versículo 2, corta, presta sua pregação.
versículo 2 do capítulo 2. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo. Outras versões vão falar assim, ó, enquanto ele falava comigo, o Espírito dele me levantou. Ele falou que ele não tinha forças para suportar a glória, mas enquanto Deus estava falando com ele, só assim, quem estava falando com ele? Ei, filho do homem, põe-te em pé e falarei. Deus assim, você não tem forças, mas eu sou aquele que te chamo, sou aquele que dou visões e sou aquele que opero na tua vida. Nem o fato de estar de pé vem de você, Ezequiel. Eu estou querendo te mostrar, Ezequiel, que você é tão filho do homem, que você é apenas um instrumento, para você entender que tudo está voltado a mim, Ezequiel. Eu te chamo, eu abro o céu, eu te dou visões, e ainda sou eu que te coloco de pé, porque nem em pé você consegue ficar. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que ele falava. Ele só passou a ouvir o que ele falava, o que Deus falava com ele, quando ele passou a ficar de... Porque tem alguns irmãos que são prostrados até hoje. Recebi a glória, não quero me levantar mais. Não, Deus não te chamou para ficar prostrado para sempre, só recebendo glória. Agora que você recebeu, você tem que levantar e dar para outros, derramar em outros. Evangelho não é só receber, é receber e compartilhar. Isso é evangelho. Não, eu quero só ficar prostrado de joelho, recebendo, não. Porque enquanto você ficar assim, você não vai passar para o próximo nível de revelação. Ele só passou a ouvir, depois que ele ficou de pé. Qual foi a chamada? E aqui eu termino. Versículo 5. Ezequiel, quer que eles ouçam ou deixem de ouvir, porque eles são rebeldes, mesmo assim hão de saber que houve um profeta entre eles. Como assim, Deus? Ezequiel, eu estou te chamando para você ser minha voz, mas eu estou te enviando no meio de um povo que é rebelde. Não é muito diferente dos nossos tempos, não. Aonde nós falamos do evangelho, mas por causa da rebeldia do coração, até dentro da igreja, parece que entra por aqui e sai por aqui. Só que tem profeta que estão desistindo no meio do caminho. O texto continua. Ei, Ezequiel, você vai andar no meio de sarças e de espinheiros, você vai dormir no meio de escorpiões, mas não pare de falar aquilo que eu vou te entregar. Tem crentes hoje que param. Vou parar porque fulano não me deu a paz do Senhor. Aí porque não me colocaram na escala para servir, vou parar. Porque ninguém vê o que eu faço na igreja. Minha irmã chegou, pastor, me decepcionei com o meu pastor. É por quê? Não, porque o pastor não lembrou do meu marido. Irmã, você se decepcionou só porque o teu pastor lá não lembrou do teu marido? Minha irmã, me desculpa. Deixa esse cego, irmã, toma vergonha na cara. Tenha uma maturidade. Está parando por qualquer coisa. É qualquer coisa que vai parar o chamado de Deus na tua vida. Não está entendendo que seu inimigo. E o que me entristece é pessoas parando por poucas coisas. Deus falando para Ezequiel, eu estou te chamando para um trabalho árduo. Você vai falar e pessoas não vão te ouvir. Você vai falar, eles são tão rebeldes que vão debochar.
É como se você estivesse vivendo no espinheiro. Graças a Deus ninguém viveu espinheiro aqui. Mas talvez você já tentou pegar uma rosa no meio de uma roseira. Uma rosa que está lá no meio da roseira, pastor Daniel. É onde você vai enfiando tua mão e aqueles espinhos vão cortando o teu braço. Deus falando, o que eu tenho para você, muitos não vão entender. Mas não largue aquilo que eu confiei a você. Faça com fé, porque eu sempre estarei contigo. Porque o chamado de Deus, irmãos, não está ligado às pessoas absorverem aquilo que você vai ministrar sobre elas. Mas o chamado de Deus está ligado em você fazer a vontade dEle. Quer que ouçam ou não ouçam, quer ter like ou não tem like, seguidor ou não tem seguidor, gravar ou não gravar, não importa. Não está ligado em ter 1 milhão de igrejas, ter uma denominação poderosa, você ser levado como pregador, pregadora. Não está ligado a isso. Chamado de Deus não está ligado a resultados, está ligado em fazer a vontade dEle. Porque nem todo mundo que tem resultado está com Ele. Ou você esqueceu o versículo? Muitos nos últimos dias dirão: Senhor, no teu nome eu expulsei demônios, eu fiz milagres. E você fala assim: meu pastor, eu não consigo curar nenhuma dor de cabeça, eu sou um miserável. Não, reino de Deus não está ligado a resultado. É porque tem momentos que Deus está falando assim: ó, não ora por essa dor de cabeça, porque eu não vou curar. Mas você quer orar. E nem sempre você quer orar porque você quer ter resultado, mas porque você deseja essa manifestação de Deus. Mas o problema é que o reino de Deus não está ligado à boa intenção. Lembra de Davi levando a arca? A intenção dele era boa, mas ele está levando de maneira errada. E qual é a consequência quando nós fazemos coisas erradas, que Deus não nos pediu? É morte. O problema hoje, no nosso tempo, é querermos executar, realizar coisas que Deus não falou, Deus não autorizou. Para encerrar mesmo, fica de pé comigo. Só um exemplo bobo. Alguns anos atrás, só para você entender, uma pessoa entrou na igreja desesperada: pastor, ora pelo meu casamento, descobri que meu marido me trai, e o pior, ele é pastor. Deus do céu. Eu orei. Fala mais um pouquinho. E sem falar nada, eu comecei a tentar cavar mais coisas. Porque tem crente que a primeira coisa que pede para orar, sai orando. Não tem que orar. Se você não conhece a vida, não sabe a história, não ora. Você vai entender o porquê. Ora, meu marido me bate, me agrediu, me trai. Tem quanto tempo com ele, meu irmão? Uma irmã de idade. 3 anos. Falei: você tem 3 anos? Não casou agora. Provavelmente não é o primeiro casamento. Irmã, esse é o seu primeiro casamento? Não. E o que foi? Estou sem graça de falar. É porque eu larguei meu marido para ficar com ele. E ele largou a mulher dele para ficar comigo. E como que era o início desse casamento? Eu conheci ele me batendo. Mas sabe por que eu fiquei com ele, pastor? É porque ele falou que ele orava há 25 anos para eu ficar com ele. Mas como ele era casado e orava 25 anos para ficar contigo? Irmão, o quê? Eu sou missionária. Missionária? Pastor, ora por mim. Não, irmão, não vou orar não. Me desculpa. Por quê, pastor? Que isso? Um pastor não vai orar por mim? Não, porque Deus não falou para orar por você. Eu não vou orar por aquilo que Deus amaldiçoou, porque senão eu vou comprar briga para mim. Se Jeová falar comigo, eu tenho que orar, apesar de que a palavra dele já me falou que eu não devo orar. Que tem coisa que você está pedindo a Deus, resposta que já está aqui, ó. Deus não fala
comigo, não precisa falar, ele já falou. Quer ter um bom casamento? Aqui tem instrução de escolher um bom marido, uma boa esposa. Durante o casamento, aqui está a instrução. Quer ser um bom empresário? Aqui está a instrução. Quer ser um bom ministro? Aqui está a instrução. Tem coisa, irmão, que o céu não precisa se abrir para você mais. Por quê? Porque ele já revelou a vontade dele. O problema é que nós somos preguiçosos. Essa é a verdade. Desculpa a minha palavra um pouco dura, mas é uma palavra pastoral para despertamento da igreja. O problema é que nós temos preguiça de ler o manual que já foi escrito e entregue. Aqui está o manual da felicidade. Feliz é o homem que não anda segundo ao conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pastor, qual é o resultado disso? Continua: pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujas folhas não caem, dará o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Quer ser feliz? Medita na palavra dia e de noite. Para de ficar nesses vídeos de coach que não querem nada com Deus, não tem nenhuma revelação de Deus. Para de ficar entrando em live desses picareta que fica pedindo pix para revelar. Só vou revelar se você der 50 de pix. Dá para mim que eu leio a Bíblia para você. E só existe picareta assim porque tem bobo que dá. Por quê? Porque tem preguiça de vir na revelação dele. Não querem mais orar, não querem mais ler a Bíblia, querem comida pronta. É o drive-thru do reino. Vou passar com o meu carro, nem entro, só pago e pego. Final é morte. Ezequiel, o que eu tenho para você é maior. O que eu tenho para você, Ezequiel, é melhor. Eu sei que você criou uma expectativa no seu coração, mas o que eu tenho para revelar para você é muito maior. Se você se manter fiel à minha palavra, e aquilo que eu tenho para você, você verá céus abertos, e a minha palavra vai na sua direção. Você vai precisar correr atrás da minha palavra, a minha palavra vai até você. Eu quero orar por você